Nesta terceira parte da disciplina, vamos falar de interação. A primeira parte foi dedicada à construção de mundos virtuais usando formas procedimentais, construímos um mundo tipo Minecraft. A segunda parte, treinamos agentes a desenvolver um comportamento específico usando técnicas de aprendizagem automática, nomeadamente aprendizagem por reforço, aprendizagem por imitação. E nesta terceira parte vamos ver como interagir com esse mundo virtual, como é que o mundo real, como é que eu no mundo real consigo interagir com o mundo virtual e vice-versa, como é que o mundo virtual consegue dar feedback ao mundo real, como é que eu consigo comunicar entre o mundo real e o mundo virtual. E as diferentes modalidades, os diferentes tipos de sensores que posso usar. Vamos usar o Minecraft como exemplo. Vocês, na primeira parte do projeto, alguns de vocês já fizeram interação. Nesse caso, por exemplo, destruir blocos e construir novos blocos. E usaram interações, uma forma de interação tradicional, usando teclado e rato. Essa forma de interação costuma-se designar por interação áptica, porque recorre ao sentido do tato, ou seja, nós temos que ter um dispositivo externo, um rato, um teclado, um joystick, ou mesmo dispositivos mais recentes, como luvas de realidade virtual, etc., em que eu tenho que tocar, tenho que agarrar qualquer coisa e que através desses gestos, desse toque, tenho sensores que transmitem informação e que vai alterar o estado do mundo virtual. Existem também outras formas não ápticas, não baseadas no sentido do tato, para interagir com o mundo virtual, neste caso, como por exemplo o som, usando microfones, usando ou música, ou fala, ou um som qualquer. Outras formas, por exemplo, sensores inerciais, acelerómetros, giroscópios, sensores de luz, uma câmara, e por isso a interação, por exemplo, baseada em movimento, baseado em gestos, baseada em fala, som, como eu já disse, e por conseguinte temos muitas modalidades. Vamos aqui apenas brincar então com o mundo Minecraft, fazendo primeiro a interação tradicional, ou seja, construindo blocos, destruindo blocos através do rato e do teclado, e depois vamos usar o microfone e eventualmente acelerómetro, que todos nós temos telemóveis que têm um conjunto de sensores relativamente vasto e que podemos usar esses sensores para interagir com o mundo virtual. Vamos a isso. Ora, por exemplo, então aqui no Minecraft, eu, para, por exemplo, destruir um bloco, é importante que possa assinalar qual é o bloco, ou seja, e para isso posso usar o meu First Person Controller, apontando, ou seja, olhando o meu olhar, o meu olhar vai identificar qual é o bloco que eu quero destruir, ou o meu olhar pode também assinalar o bloco onde eu quero construir um bloco novo. Para isso vou usar então a câmara do First Person Controller, e esta câmara vai apontar, ou seja, são os olhos do First Person Controller, e eu posso emitir um raio, fazer raycast e ver em que chunk é que eu intercepto, ou seja, qual é o game object que eu intercepto, ou mais especificamente qual é o collider que esse raycast intercepta, e depois, através das coordenadas do ponto de interseção, saber qual é o bloco dentro desse chunk que eu interceptei, para, no fundo, depois fazer as operações necessárias, neste caso, duas operações possíveis: ou destruir esse bloco referenciado por esse raycast,
ou construir um bloco novo. Para facilitar isso, quando eu estou a movimentar-me, posso facilitar a interface, colocar aqui uma mira, uma imagem, uma cruz que identifica exatamente para onde é que eu estou a olhar. Ou seja, posso aqui acrescentar aqui um canvas e dentro do canvas acrescentar uma imagem e ir buscar uma imagem e colocá-la aqui para, dessa forma, quando eu estou a mexer-me, sei exatamente qual é o bloco, ou seja, ajuda, dá feedback visual. Ou seja, tenho aqui então download esta imagem crosshair, posso arrastá-la para aqui. Tipo de textura, transformá-la aqui, importá-la como um sprite 2D. Ok. Apply. E penso que está tudo certo, está no centro. Ok. Oh, claro que tenho que arrastar a imagem. Aqui a imagem. E pronto, agora fica mais simpático, sei exatamente onde é que estou a apontar. Ou seja, se eu, por exemplo, clicar com o botão direito, vou destruir este bloco. Se clicar com o botão esquerdo, por exemplo, apontando aqui para o mesmo bloco, aqui na parte de cima, quero construir um bloco aqui na parte superior deste. Vamos então escrever um script. Scripts, Minecraft. Vamos criar aqui um novo script chamado, por exemplo, block interaction. Ora, vamos então ao código. Aqui no update, posso para já tratar, por exemplo, se clico no botão esquerdo, destruir um bloco. If input get mouse button down, botão esquerdo é o 0. Se clicar no botão esquerdo, vamos então fazer um raycast a partir da câmara, ou seja, vou declarar uma variável do tipo raycast_hit e agora fazer o raycast. Physics, ou seja, é uma operação do componente físico, ou seja, em que lida com colliders. Posso especificar a posição da câmara, onde é que está a câmara, ou seja, tenho que ter aqui acesso a uma câmara. O start acho que não vou precisar. Tirar isto também. Ora, cam transform position. Em que direção é que o raio? Na direção forward da câmara, ou seja, câmara transform forward. O eixo do Z no sistema de coordenadas local da câmara. Depois passar-lhe então a referência
para o objeto da classe raycast_it, para este método preencher a informação e dizer também qual é o raio que alcance é que tem, qual é a extensão do raio, por exemplo, 10 unidades. E isto retorna um booleano, ou seja, retorna true se houver interseção, se houver uma colisão com um collider, ou falso se não houver colisão nenhuma, ou seja, posso fazer aqui if, e no caso de retornar true, é porque houve uma colisão. E se houve uma colisão, de certeza que foi com um chunk, e posso ver qual é o chunk. String chunk name igual a, ora, o hit, este objeto hit tem um campo que é o collider, e através desse complemento collider posso ter acesso ao GameObject, e esse GameObject tem um nome, não sei se recordam, nós tínhamos dado o nome que tem exatamente uma string que tem as coordenadas do chunk. Mas eu de facto preciso mesmo das coordenadas e separadas em x, y e z para depois ter acesso aos blocos, e por isso vou declarar aqui um float x, float y e float z, em que float x, ou melhor, será aqui chunk x, float chunk x, it collider GameObject transform position x. E vou repetir isto para y e para z. Ou seja, eu, por exemplo, tenho aqui o meu chunk, por exemplo, vamos ver aqui o chunk, só um corte em XZ, por exemplo, que é constituída por blocos, 16 por 16 por 16, se bem se recorda. E por isso, quando eu tenho a posição do chunk, quando eu clico, por exemplo, cliquei neste bloco, a posição do chunk é esta aqui, múltiplos de 16, por exemplo, pode ser 16, 0, 32. Neste caso, por exemplo, o x é 16, o z é 32. Se considerar que isto é x e isto é z, eu agora, com as coordenadas deste ponto em que eu cliquei, posso clicar aqui, alguns, eu tenho que ver a diferença do ponto em que cliquei com o ponto 16032 para saber qual é as coordenadas locais do bloco. Neste caso, estou no bloco 2 em x, ou seja, 012, e em z também 012. De facto, se eu, quando tenho aqui um bloco, quando eu, por exemplo, clico neste ponto, neste bloco, aquela referência hit da classe raycast_it dá-me informação, quer das coordenadas do ponto em que eu cliquei, quer da direção normal, ou seja, à face em que eu cliquei. E isso é bastante útil porque se eu andar na direção contrária à normal, e se eu andar, por exemplo, sei que o cubo tem dimensão 1,
se eu andar 0,5 para baixo, na direção contrária à normal, estou confortavelmente dentro do bloco e por isso estou num sítio em que tenho a certeza que estou dentro do bloco. Se clicar nesta face, tenho a minha normal para fora e se andar na direção contrária, estou dentro do bloco. E por conseguinte, a estratégia é usar a minha variável it com o campo point que me dá a localização 3D de onde cliquei e também usar o objeto it para ir buscar a normal, um vetor normalizado e andar na direção contrária à normal 0,5, ou seja, metade do vetor unitário. E isto no caso de eu querer destruir este bloco, mas vamos imaginar que eu quero construir um bloco novo, em cima, por exemplo, deste. Então, eu para ter a localização do bloco que quero construir, posso andar então na direção da normal, ou seja, posso andar, se cliquei aqui nesta face, se a interseção do raycast, né, com o bloco, com o shank, com o collider, foi aqui, eu posso agora andar 0,5, ou seja, metade da normal, na direção dessa normal e estou confortavelmente numa posição que é um bloco de ar e que posso transformar num bloco de pedra ou diamante ou outra coisa qualquer. Vamos já considerar os dois tipos de operações, ou seja, vamos fazer aqui um enumerado interaction type. Pode ser destruir um bloco, destroy, ou build, e vamos declarar uma variável deste tipo, interaction type. Interaction type. Ok. E vamos já, ok, o botão esquerdo é associado a destruir, se eu clicar no botão direito é para construir. Mas no fundo tudo isto é interação, posso definir aqui uma variável interação que vai tomar os valores true ou falso consoante eu quero construir ou destruir. Zero, ou seja, se for zero, então é destroy. Interaction type destroy. Caso contrário, é build. Ok, e por isso aqui if get mouse button, o que é que está aqui a dar erro? Get, falta mouse. Get mouse button down. Não, isto não é o interaction, não é este booleano. Isto é o interaction type que eu tinha definido, ou seja, o tipo de interação ou é destroy ou é build. Consoante eu tenho o mouse down, ok. Mas de qualquer modo também tenho que ter aqui de facto, isso é que está variado, um booleano que eu vou chamar de interação, que é que toma valor verdade se eu oprimir ou o botão esquerdo ou o botão direito. Assim é que é. Get mouse button down 0 ou o botão direito. Ou seja, eu tenho interação desde que prima um botão do rato, seja ele qual for. Ok.
E agora aqui, de facto, se eu tiver interação, ou seja, se eu clicar no botão esquerdo ou botão direito, só nesse caso é que eu quero saber que tipo de interação é que eu tenho, por isso esta linha será depois do if, ok, que vai ser depois usada mais tarde, então, para eu decidir o que é que faço no caso do tipo de interação ser destruir ou build. Ou seja, recapitulando, sim senhora, tenho aqui uma variável booleana que, desde que eu primo ao rato, fica true, e depois se vamos então fazer um recast nesse caso, e está aqui já qual é o tipo de interação, se é destruir ou se não é destruir. E agora vamos fazer então, ter acesso então aqui à informação que resultou do recast, o it point e o it normal, tratar disso como deve ser. Ok, então agora if, sim senhor, consoante o tipo de interação, if interaction type, se for igual a destroy, o que é que eu faço? Qual é o bloco? Vamos declarar aqui as coordenadas do bloco, vector 3, o bloco chamado itBlock. Então, itBlock é igual, como tínhamos visto, itPoint menos, agora, a normal, itNormal a dividir por 2. Else, itBlock é igual a itPoint, e agora em vez de ser menos, mais itNormal a dividir por 2. Ora, tenho então aqui já as duas informações importantes, que é o chunk, no fundo as coordenadas base no mundo, onde é que o chunk começa, e as coordenadas do bloco que eu quero destruir ou onde eu quero construir. E agora tenho que calcular a diferença, arredondando em inteiros, para saber as coordenadas do bloco, para ir buscar ao dicionário e alterar o seu estado. Ou seja, tenho que agora calcular as coordenadas inteiras, porque no fundo vão ser usados como índice no acesso a uma estrutura de dados. Eu disse dicionário não, ou seja, eu vou buscar ao dicionário, eu vou buscar o chunk, e depois dentro do chunk, o chunk tem um array 3D de blocos, e estas coordenadas, estes inteiros, vão servir para indexar esses blocos. Ou seja, eu vou fazer o round, arredondar aqui o itBlock, isto é, vou fazer em x, e depois repito em x, y e z, itBlock x, ok, isto retorna float, temos que fazer aqui, converter para fazer casting para int, e aqui menos as coordenadas base do chunk, ou seja, chunk x. Ou seja, onde eu cliquei, arredondando, mas no fundo estou confortavelmente dentro do bloco, menos a base dá-me a coordenada x do bloco, que vai ser usada para indexar esse bloco. A mesma coisa para y, a mesma coisa para z.
0. Ok, então agora posso ir ao dicionário, buscar o chunk em que eu cliquei, tenho o nome do chunk, tenho aqui o chunk, o nome, por isso tenho um dicionário em que a chave é o nome, e é na classe World, tenho lá o dicionário chunk dict, try get value, passando-lhe o nome, que é o chunk name, passando-lhe o chunk name e dando como referência um objeto, uma referência para um objeto da classe chunk. Ora, tendo acesso ao dicionário, ele aqui tem sempre sucesso, porque de facto eu passo-lhe o chunk name, acabei o raycast colidiu e por isso ele existe. Bem, mas agora o que é que eu faço? Dependendo se estou a construir ou destruir, ou seja, tenho que fazer outra vez aqui um if interaction type igual, se for a destruir, eu vou buscar então aqui o c.chunkData, aqui o tal array tridimensional, que tem informação sobre cada um dos blocos, aceder aqui é bloco X, bloco Y, bloco Z, as coordenadas locais do bloco foram calculadas anteriormente, e mudar o estado, ou seja, se eu quero destruir, quero transformá-lo em AR, quero fazer o set type, qualquer coisa, mudar o estado, ou seja, tenho que criar aqui um método na classe bloco, vamos aqui, public void set type, em que lhe vou passar o tipo que eu quero, ou seja, quero alterar o tipo, tenho que dizer qual é o tipo de bloco que eu quero, se quero ar, se quero pedra, etc. Ou seja, passo-lhe o block type, btype. E tenho que ter cuidado que se esse block type é AR, este booleano is solid é falso, se não é true, e por isso basicamente é repetir aqui isto, é fazer, copiar isto, ou seja, é dizer que o btype passa a ser alterado e a propriedade sólida ou não sólida depende desse tipo. Ou seja, basicamente eu posso aqui alterar, apagar isto, e aqui no construtor chamar o setType, passando-lhe o btype. Ou seja, quando invoco o construtor, digo-lhe qual é o tipo e agora posso alterar esse tipo. setType e agora block type, e aqui quero destruir, por isso quero que ele quero que passe a AR, é um bloco que era sólido, que deixa de ser sólido. Caso contrário,
ou seja, quando quero construir, caso contrário significa que eu quero construir, é porque ele era ar e eu quero que ele mude de estado, por exemplo, para pedra, mas claro que aqui podia usar o rato juntamente com o teclado, por exemplo, para definir que tipo de blocos é que eu queria construir, ou outra forma de interação qualquer. No fim, é preciso redesenhar o chunk, porque alterámos um bloco e é preciso redesenhar, ou seja, ver quais são as faces visíveis, não visíveis, etc. Fazer nova. Ou seja, no fim, fazer C draw chunk para desenhar todo o chunk e vamos lá ver agora se isto funciona. Ok, para já há aqui um problema que é não destruo aqui, não percebo, também não está a destruir, não está a funcionar. O que é que falta? Vamos lá ver. Ora, não estava a funcionar porque de facto não associei a nenhum game object, ou seja, block interaction vamos associar aqui ao world e vamos arrastar a câmera do first person controller por aqui e vamos ver então agora se funciona. Okay. Não. Ainda não funciona. Ok, então um problema tem a ver aqui com eu estar a criar outro mesh filter, ou seja, eu tenho um mesh filter, tenho um mesh render e um mesh collider e quando faço draw chunk estou outra vez a criar componentes que já tinha e por isso antes de fazer o draw chunk eu tenho que destruir esses componentes. Tenho que fazer destroy e tenho que fazer um destroy especial, um destroy imediato, porque tipicamente um destroy é um destroy com lag, com atraso, em que se diz, normalmente não é, destruir um game object não é urgente, a maior parte das vezes. Ou seja, um destroy imediato de quê? Vamos aceder, ou seja, temos aqui o C que é o chunk acedo aqui ao game object do chunk, go chunk, get component, e tenho que aceder ao mesh filter. Ok. E fazer a mesma coisa para o mesh render. E para o mesh collider. Se forem ver o código vão ver que, de facto, quando eu chamo aqui o draw chunk, ele vai construir, vai criar um mesh filter, um mesh render e um mesh collider. E por isso, antes, tenho que os destruir para voltar a construir. O mesh filter e o mesh collider vão ser diferentes, o mesh render vai ser o mesmo, mas não há problema. Ok, vamos lá ver se neste momento já está, se este erro se é o único ou se temos mais erros. Ok, estou a destruir, mas às vezes parece que não funciona. Tenho que clicar duas vezes, não. Ok, não.
Está certo, ok. Afinal, penso que está a funcionar, ou seja, posso destruir blocos, posso construir. Ok, destruir outra vez. Mas será que isto. Ok, vamos avançando. Aqui está um problema. Ou seja, hum, como era de supor, isto funciona bem dentro de um chunk, mas quando estamos na fronteira entre dois chunks, nós não estamos a redesenhar os outros chunks vizinhos, e se, por exemplo, um dos blocos era sólido e deixou de ser sólido, o chunk vizinho também tem que alterar as suas propriedades dos blocos que fazem fronteira. E por isso temos de facto que redesenhar não só o chunk em que fizemos alterações, mas também os chunks vizinhos, que temos que testar os 6 vizinhos. E no máximo temos que redesenhar 3 chunks desses 6, no máximo. Às vezes não temos que redesenhar mais nenhum, outras vezes temos que redesenhar apenas um, outras vezes 2, outras vezes 3. Vamos fazer esses testes. Ora, em que circunstâncias é que ocorre? Quando é que estamos, na verdade, na fronteira? É quando este bloco X for igual a zero, ou o bloco Y igual a zero, ou o bloco Z for igual a zero, ou então o bloco X for igual a 15, ou seja, varia entre 0 e 15, ou o bloco Y igual a 15, ou o bloco Z igual a zero. Ou seja, temos que testar essas 6 hipóteses. If bloco X igual a zero, ou seja, se for igual a 0, temos que redesenhar o chunk anterior em X, ou seja, temos que tratar disso. Mas vamos criar uma lista, ou seja, como não temos que uma lista que contém todos os chunks que eu tenho que redesenhar. Antes disso, vamos criar então aqui uma lista de strings com os nomes dos chunks que eu tenho que redesenhar. Eu tenho que fazer update. Ok. E então aqui vou acrescentar aqui um chunk, update, add, e eu tenho um método que me converte um vetor 3D numa string, que é build chunk name, create chunk name, e ok, se o bloco X for igual a 0, eu tenho que aceder ao chunk anterior em X, ou seja, subtrair 16. No fundo tenho que agora criar aqui então um vector 3, em que na parte de X é o chunk X em que eu cliquei, chunk X, menos world chunk size, que é 16, e em Y e Z não se muda, chunk Y, chunk Z, e esse vetor é convertido numa string e é colocado nesta lista. Vamos repetir isto para se o bloco X for igual a world ponto
chunk size menos 1, não sei se for igual a 15, então é o seguinte, se este é 15, tenho que também fazer o update do seguinte. Bom, e agora repetir isto para y e para z. Ok, então está feito para y a mesma coisa, somando e subtraindo agora em y e em z a mesma coisa. E vamos então agora percorrer a lista, fazer um for each. For each name nos updates. E para cada um destes chunks, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que basicamente copiar isto. Ou seja, tenho que redesenhá-lo, tenho que destruir o seu mesh filter, mesh render, mesh collider. E antes, evidentemente, tenho que aceder ao chunk, ou seja, for each, tenho que fazer aceder ao chunk. If já não vale a pena declarar a variável chunk, if world é só aqui, é copiar isto. Ou seja, percorro todos os chunks, vou buscá-lo ao dicionário e vou buscá-lo ao dicionário, destruo os seus componentes e redesenho. Já agora, não vale a pena, então posso tirar daqui este código e fazer tudo aqui. Ou seja, quando crio esta lista, acrescento-lhe logo updates, adicionar o chunk name, ou seja, o chunk que eu cliquei. Isso passa a ser uma lista que tem pelo menos sempre um elemento e pronto. Ok, vamos então agora ver se está tudo bem. Não, parece que ainda não está bem. Se não está a correr bem. Claro que não está a correr bem porque eu aqui vou sempre aqui buscar o mesmo chunk, ou seja, estou aqui a procurar a lista com o nome dos chunks, chunk name, cname, por exemplo, e tenho que, evidentemente, ir buscar cada um desses chunks e não sempre o mesmo. Okay. Era para aqui que estávamos a andar. Ok, aparentemente está tudo bem, a construção, a destruição, a construção também. Ok,
e portanto parece que é tudo, e agora vamos então começar a usar microfone, acelerómetro, etc., para poder brincar também a este pretexto, destruir chunks ou construir chunks, etc. Ok, então até à próxima.